Você já se perguntou sobre o propósito do sofrimento? Já se sentiu distante de Deus em momentos de dor ou já perdeu a fé diante das adversidades da vida? Neste episódio do Procurando Deus, eu e a Bianca teremos uma conversa profunda e emocionante com o palestrante espírita Rogério Martins, que compartilha conosco as suas experiências de vida, de perdas e reencontros com a fé. Este episódio é um convite à reflexão, independente da sua religião. O Rogério vai nos mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis é possível encontrar sinais de amor e esperança. Prepare-se para se emocionar com os relatos de fé, cura e a certeza de que mesmo quando não compreendemos os desígnios da vida, há sempre um propósito muito maior. Dê o play e permita-se ser tocado e inspirado por essa história. Este é o Procurando Deus. Meu amigo Rogério, seja muito bem-vindo ao podcast Procurando Deus. É um prazer recebê-lo, meu amigo. Prazer é meu. Boa noite, Erivelto. Boa noite, Bianca. É uma alegria estar aqui junto de vocês e poder participar dessa iniciativa maravilhosa. Muito obrigado. Não, imagina a gente que ficava com você do Rio de Janeiro e agora tem você aqui e a gente está super feliz. Muito, muito feliz de você estar perto da gente. É recíproco. E assim, já faz tempo que a gente queria já falar contigo, porque você tem essa coisa, você além de ser palestrante espírita, né, e muito inspirado por sinal, gosto muito de ouvir você falar. A gente também estuda junto, né, no NEP, o estudo bíblico, já faz muito tempo. Então, a forma com que você pensa, assim, de certa forma, não é novidade pra gente. E é exatamente por isso que a gente nunca se cansa de ouvir você. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu não sei a Bianca, mas eu, pessoalmente, eu gosto muito, né, de ouvir você falar dos seus insights. Eu tenho certeza que essa conversa aqui, quem ouvir, vai sair daqui maravilhado. Boa, que assim seja, né? E é também, é claro, é a mesma sensação que eu tenho do nosso grupo. A gente está, né, tá abençoado, né, podendo refletir sobre o que as pessoas falam, né, e sempre há algo de proveitoso, né, em toda a experiência, em toda a conversa, e sem dúvida aqui não vai ser diferente. Muito bom. E você sabe que o canal aqui, né, é Procurando Deus, né? O nome do nosso canal é Procurando Deus, que a gente fala das experiências de cada um, experienciando Deus, né, em tentando criar esse relacionamento, tentando entender um pouquinho mais. E nessa pegada a gente sempre inicia a nossa conversa numa pergunta relacionada com Deus. E aí eu queria te perguntar assim, você sabe que a gente sabe muito que está em várias doutrinas, né? A gente tem Espiritismo, sei que você é um palestrante espírita de primeira qualidade, mas nós temos várias doutrinas, a doutrina católica, você tem o protestantismo, cada uma tem uma definição de Deus. E a maior parte dessas definições se encontram nos livros, né? Que é lá onde você vai, que você consegue definir Deus. Mas cada um de nós experiencia Deus de uma forma diferente, única. E aí eu queria perguntar para você, assim, qual é a definição de Deus diante dos olhos do Rogério? Não do que está na página do livro, mas assim, para o Rogério, assim, qual que é a definição de Deus, ou a importância de Deus, ou a sua compreensão de Deus? Sem livro, hein, Rogério? Sem livro. Coração sem com coração. Coração. E assim, se você puder falar essa sua definição, ou o seu entendimento, a sua compreensão de agora, ela evoluiu? Ela veio de onde? E como que ela chegou até onde ela está agora? É uma pergunta dupla, fácil. Sim, muito fácil. O Rogério tá bebeu água já. Pô, aí eu botei açúcar aqui antes para começar e tal. Então, vamos lá. Eu sou de origem, né, de uma família católica. Minha mãe era uma católica bem dedicada, bem religiosa, e só, eu, meu pai e um irmão. E
nós éramos os chamados católicos não praticantes, né? A gente, na verdade, era, mas não era, né? A É, gente eu era tinha dessa aquela turma noção católica, mas não frequentava, enfim. Mas eu me lembro eu tinha uma imagem, tinha um conceito, um estereótipo de Deus, digamos assim, Uhum. a partir disso. E com... Mas para falar de Deus, eu tenho até que falar da minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa que aos meus 15 anos ela tinha uma bondade irritante. Porque naquela época eu achava que ela era tão boa que ela era boba. Porque as pessoas faziam ela de boba por conta dessa bondade, por conta de só querer o bem, só fazer o bem, só ajudar. E eu via as pessoas, de certa forma, usando isso dela. E isso me incomodava um pouco. Mas ela era a referência, a melhor referência de pessoa que eu tinha, né? A gente sabe que nossos filhos têm defeitos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, mas apesar disso, a gente ama e às vezes consegue enxergar o defeito e ama apesar do defeito. Aliás, isso é amar, né? Mas nela, o amor juntava com essa dificuldade que eu tinha de enxergar defeitos, a não ser o defeito de ser muito boa, que era o defeito para mim eu achava exagerado. E essa pessoa, quando eu tinha 15 anos, essa pessoa muito boa, nessa época a gente no Brasil, dessa época a gente era uma classe média, meu pai tinha conseguido algumas coisas, então a gente tinha um carrinho, tinha uma casa de praia, tinha uma vida razoável para o Brasil, para aquela época. E essa pessoa maravilhosa para mim, da qual Deus deveria se orgulhar, num dia de domingo ela sofre um derrame cerebral. E ela fica entre a vida e a morte, 3 meses como um vegetal, e a partir daí foi um derrame muito grave. Ela fica com uma sequela de paralisada um lado do corpo, depois não falava, né? Perda de memória, praticamente... Não, perda de memória total. E nessa hora, o meu conceito de Deus com a realidade do que eu vi começou a não bater. Né? De um Deus bom, justo, com todos, que recompensava aqueles que, enfim, que seguiam os seus, as suas leis, os seus ensinos, que para mim era a referência da minha mãe. E essa pessoa que, no meu entender, a melhor de todas, Deus deixou acontecer isso com ela. E essa coisa, esse processo até o desencarne dela, ele dura 8 anos. Nossa. Mas depois de 2 anos de um derrame cerebral, aparece uma hidrocefalia, que é uma doença de líquido no cérebro, que causa dores muito graves. E a hidrocefalia só vai embora quando chega o câncer. E o câncer são 2 cirurgias, quimioterapia a cada 21 dias, 2 ou 3 cirurgias, nem me lembro mais, e muito sofrimento. Muito, 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 muito. E essas coisas, esse processo, né? Essa dúvida, ela fica muito grande em mim. E numa das vezes, ela internava a cada 21 dias para esse ciclo de quimioterapia. A gente acabou fazendo... A gente estava lá, ficava 3, 4 dias a cada 21, daqui a pouco você conhecia o hospital, né? E num determinado momento a gente conhecia uma enfermeira que era muito bondosa, que é a nossa amiga, que é minha amiga até hoje. Do determinado dia, ela estava na UTI, e você não pode acompanhar a UTI, você fica lá no quarto, e ela chegou, me chamava de Rogerinho e falou: Rogerinho, toma esse livro aqui, você vai para casa, você não vai poder vê-lo e tal. Eu falei: não, vou ficar aqui e tal, mas você não, mas eu vou ficar. Ela: então você não toma, lê esse livro aqui. E ela me deu um livro chamado Nosso Lar, né? Que é conhecido de todos nós, né? Que é um romance espírita, mas que, como todos os contos espíritas, eles trazem um ensinamento dentro deles. E ali eu comecei a enxergar uma justificativa para aquele Deus que eu achava que não existia mais.
porque eu conseguia entender de uma forma que eu nunca tinha entendido as leis de Deus, a justiça de Deus, o Quantos amor anos você de tinha, Deus. Rogério? Bem, no derrame cerebral 15, nessa época, 21, 22 anos, mais ou menos, eu comecei a ter explicações que eram capazes de acalmar não só a mente, mas o coração. As coisas começaram a fazer sentido, né, diante de Deus. Quando você tem um conceito de uma reencarnação, quando você tem, né, uma sequência, não é só aquilo, não é só por aquilo, e aí você começa a entender na possibilidade de existirem coisas fora daquele processo que você não levava em conta. Então, eu acho que aí, e eu sou grato, né, muito à doutrina espírita por isso, porque eu consegui nela respostas que eu não tinha conseguido, não só no catolicismo, porque o Brasil é um país miscigenado. Então você tem o católico vai no centro espírita, vai no centro espiritualista, vai no culto evangélico, né, salvo alguma... A gente vai um pouco em tudo. Então, aqui na doutrina, né, eu encontrei as respostas que eu precisava, né, para entender Deus. Quer dizer, para entender aquilo que eu acho que deva ser Deus. E esse processo, né, ele não acabou, né? Você perguntou como é que tá. Tá cada dia é diferente. A verdade de ontem não é a verdade de hoje, mas assim, quanto o pouquinho que eu acho que eu consigo andar, ele parece cada vez maior, né? Cada vez mais perfeito. Tudo parece fazer mais sentido. O que era tem uma razão porque a gente acha certo, tem uma razão para que a gente acha errado, tem uma razão para a saúde, tem uma razão para a doença, e tudo isso parece ser muito perfeito quando a gente tem esse entendimento, né, que a doutrina nos dá. Você consegue lembrar de assim, algum momento que quando você estava diante da sua mãe, que você... Isso, assim, obviamente eu pergunto isso com muito respeito, porque quando a gente ama uma pessoa e ela está em sofrimento, é um processo muito dolorido para a gente, né? Não só pela empatia, por tudo. Mas você se lembra de algum momento de quando você estava olhando para sua mãe ou alguma coisa que você se aproximou de Deus? Porque a doença pode ter trazido muitas questões, óbvio, né? Mas aí você contou que com o livro, e você teve algum momento que você falou, não, esse momento aqui eu tô percebendo que eu tô diferente. Teve um momento assim ou você não... Foi uma vivência, foi longo? Não, eu acho que, assim, falar de Deus não é tão difícil, né? Difícil é você viver isso através do exemplo, você perceber isso na pessoa, né? E ela tinha uma característica, por exemplo, né? Se eu chegasse para ela e falasse assim, você sabe quem eu sou? E ela dizia, não. Né? Ela falava poucas palavras, eu falava, sou Rogério. Ela, Rogério, sou seu filho. É meu filho. Se passasse 10 segundos depois e eu perguntasse para ela, você sabe quem eu sou? E ela dizia, não. Ela perdeu a capacidade de reter qualquer informação, menos uma. Só uma. Se você falasse para ela, vamos rezar? Ela falava, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ela falava todo o Pai Nosso, mas ela não sabia o nome dela. Nem o meu. E em qualquer momento que a dor mais aguda parasse, né, ela abria um sorriso, assim, e ficava bem, ficava alegre, suportava aquilo. Às vezes porque isso, uma doença grave, ela abala a pessoa e abala toda a família, né? E no nosso caso, os aspectos foram desde do emocional ao financeiro, foi muito difícil mantê-la, né? E isso, eu não tenho participação nenhuma nisso no começo, foi meu pai que fez tudo isso. Foi muito difícil mantê-la e significou a gente ir perdendo as coisas, etc., para poder tentar mantê-la viva. Então, todos esses problemas se juntavam e ela era capaz de nos consolar, nem que fosse com um sorriso, com carinho, nessas situações. Ela a que mais sofria, né? Que enfrentava o problema na própria carne, né? No próprio corpo. Então,
assim, eu acho que nesse contato com ela, você perguntou, eu acho que eu via Deus nela, né? Mas na forma dela, não tinha um gesto de raiva, de revolta, de dizer, não, pelo contrário. Quando parava a dor, às vezes ela levantava a mão para cima assim e sorria, tipo assim, até ela voltar de novo. E esse processo, num dia, eu me lembro que na saída do hospital, os médicos me chamaram depois de um ciclo e falaram assim para mim, olha, a gente está aqui com esse papel, não tem nada mais para fazer. Você vai dar esse remédio aqui, ele vai fazer efeito, depois ele não vai mais fazer efeito, você vai dar esse aqui, ele não vai fazer efeito, você vai dar morfina. E você não pode dar com intervalo menos de, acho que eram 4 horas na época, porque se você der, ela tem uma parada cardíaca. E a gente foi seguindo esses graus e chegou no momento que você tinha morfina para 4 horas que passava o efeito com 2. E de 2 até as 4 era uma coisa muito difícil de passar. E depois 1 hora, até 1 hora que esse processo finalizou, então assim, é o momento que você vê tudo aquilo e pensa muita coisa, né? Pensa muita coisa. Mas ela dava um exemplo que abalava a gente, a forma como ela era capaz de suportar aquilo tudo. Ela não podia estar sozinha ou não podia não ter uma crença muito forte para ser do jeito que foi. E eu acho que isso era onde eu via Deus, eu via nela. Um amparo, né? Eu acho muito bonito até hoje, assim, assim, primeira coisa, eu acho o carinho com que você fala dela ainda hoje é muito bonito, e a lembrança que ela deixou, tenho certeza que nesse momento ela também deve se recordar, olhar para você, ver a pessoa com que você se tornou e ficar muito feliz também, né? E um Eu acho exemplo com que que ela... né? eu tive, né, a minha doutrina, né, o Espiritismo, ela acredita na possibilidade da comunicação daqueles que estão no plano espiritual com a gente e quando teve um momento da doença que o médico falou, nos reuniu e disse o seguinte, olha, eu, meu pai e meu irmão, disse, antes do remédio, ele falou, não havia mais nada a ser feito, já em termos de tratamento, ele falou, a gente pode suspender o remédio e ela vive X, e se a gente não suspender o remédio, ela vive 2X. Só que ela vai morrer de qualquer jeito. A questão era só se era mais rápido ou se era mais curto, e o que a gente decidiria fazer, o que a gente queria fazer. E aí a gente decidiu que a gente não nos cabia tomar essa decisão, né? A gente ia fazer o melhor que a gente pudesse, só que isso implicava, de certa forma, em sofrimento para ela. Porque isso significava você ficar com dor mais tempo do que você e tal, mas a gente não se sentiu no direito de fazer isso. E hoje em dia eu tenho a minha convicção de que foi exatamente o que tinha que ser feito, porque, Sem dúvida. conforme eu falei, há uma razão para tudo, né? Inclusive para a dor, inclusive para o sofrimento. E aí eu trabalhava num determinado local lá do Rio de Janeiro, e aí conversando com o meu chefe à época, ele falou assim, ele acompanhava um pouco disso, ele me ajudou, inclusive, flexibilizar, troca de turno, de horário, enfim, para poder estar com ela. E ele chega e ele fala assim, poxa, cara, por que você não... E nessa época eu já li, no final, eu já lia bastante livros espíritas, mas eu não trabalhava em lugar nenhum, eu não frequentava, inclusive, assiduamente lugar nenhum, mas eu lia muito. E ele falou assim, poxa, tem um lugar que é muito legal, se você quiser ir, porque o meu pai, quando ela faleceu, meu pai já era uma pessoa ele era bem mais velho que ela, então ele já tinha 70 e poucos anos, e ele cuidou muito dela. Então, ele ficou muito sozinho, embora morasse comigo. A gente morou, no final, casou, ele fez parte do DOT. Falei, ó, meu pai vai junto. Na verdade, nós fomos morar com ele, mas ela gostava dele, ele fazia parte dessa... Meu irmão já tinha casado. E aí nós fomos nesse lugar, e meu pai era uma pessoa muito simples,
E ele começou também, nos livros, nos contos espíritas, ele começou a ter, acho que, respostas que talvez um estudo só da doutrina não alcançasse, né? Porque ele via as histórias e falava comigo, olha o que aconteceu aqui e tal, com essa moça, com esse cara que fez isso, depois aconteceu isso e tal. E aí, esse lugar aqui, esse meu amigo, esse meu chefe falou para eu levar, é um lugar no Rio chamado Lar Cláudio Roberto, que não sei nem se já existe depois de tantos anos, que era um orfanato e cuja uma senhora, Dona Eni, que parece até com a Dona Elisete, fisicamente, assim, só para vocês terem uma ideia, é bem parecida, assim, cabelinho, só que cabelinho mais branquinho e tal. Baixinha também? Baixinha, e ela psicografava. E eu fui lá com a minha esposa, que na época a gente, não sei, acho que nós já éramos noiva, nem sei se era minha esposa, eu não lembro agora. Ainda bem que ela não está aqui para ouvir, porque quando eu perco essas datas, mas a gente chega... E aí eu ouço mensagens, ela vem com as psicografias assim embaixo do braço, e a gente ouve mensagens muito bonitas, muito profundas assim, e que você vê que emociona muitas pessoas. E eu acho aquilo muito bacana, muito cheio, um auditório muito cheio. E eu falo assim, vou trazer meu pai. Eu vou trazer meu pai aqui, ele vai gostar de ouvir isso, né? Tinham 8 meses que ela tinha desencarnado, que ela tinha morrido. Certo. E era a cada 15 dias, mas você deixava um nome lá numa caixinha para que se vibrasse em relação àquela pessoa e eventualmente se conseguisse o contato. Mas isso não depende de nós, né? A gente sabe que, Não. que vem de lá para cá É. e muita gente quer e tal. Enfim. E aí eu falei, eu tava tão cheio e eu nem pensei, eu não sei se eu não sabia ou se eu não pensei nisso, eu simplesmente fiquei sentado quase na porta porque estava muito cheio e dali eu fui embora. E 15 dias depois eu voltei, não conhecia ninguém. E sentou, não tinha lugar mais do lado de dentro. Acho que devia ter umas 400 pessoas. A gente ficou sentado lá de fora da porta, mas dava para ouvir assim pela janela. Sim. E eventualmente ela psicografava na hora. Não era o normal, mas eventualmente, por razões lá que a gente não sabe quais, ela começava a psicografar e a seguir chamava a pessoa. E a gente tá do lado de fora e ela lá no microfonezinho, ela foi e falou... para Rogério Martins da Silva, da sua mãe, e falou o nome da minha mãe toda, depois de ter ficado assim. Nossa. E eu fiquei olhando, sabe? E você ouve, e você, sei lá, eu acho que eu ouvi e não ouvi, porque eu continuei parado lá de fora. Aí a minha esposa falou, Rogério, ele falou o nome da sua mãe. Ela falou o nome da sua mãe? Falou o seu nome. Eu falei, que isso, rapaz? Ela falou, não, ela falou o nome da sua mãe. Eu falei, cara, não pode ter falado o nome da minha mãe. A gente não deixou o nome da minha mãe, então. E aí ela repete o nome da minha mãe. E aí nós vamos até lá à frente, eu, meu pai e a minha esposa. E ela começava falando essa carta, que logicamente eu tenho até hoje, né? Dizendo, olha, são 8 meses de espiritualidade. E só para eu contar isso, mas quando a gente tomou essa decisão, foi uma decisão muito difícil. E ficou na minha cabeça se eu tinha tomado a decisão certa, porque eu falei, porque expôs ela a mais sofrimento. Sim. E quando isso ficou sempre, será que eu não devia ter feito isso? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Será que eu podia ter levado para outro hospital? Será? E na carta que ela dizia que são 8 meses de espiritualidade, ela me dizia o seguinte, olha, eu vivi o tempo exato que eu tinha que viver na Terra, né? E falava que sentia, ela falou, eu sinto o carinho que você tem por mim, como eu tenho por você e tal, e outras coisas. E no final de tudo, eu tenho a identidade da minha mãe, a minha esposa tem curso de esqueci até o nome, mas que identifica a caligrafia, né, pelo emprego dela. Ela assina a carta. E a assinatura da minha mãe é extremamente complicada. E a assinatura está lá, ela vem assinada e ela me entregou essa carta. Então, assim, foi uma confirmação de que tudo aquilo que a gente, além das dúvidas, além das coisas, de que aquilo tinha sido certo, né? E isso foi um presente muito grande que Deus me deu através dela. E tal, da gente com certeza. Então, como Deus é bom, né? Como Deus Porque depois de tanto sofrimento, você conseguir receber uma carta dessa que fala de amor, que fala de reconhecimento, de agradecimento, né? É só aí que a gente consegue ver a grandeza das de Deus. coisas.
como é que não tem como não acreditar na vida espiritual, né? Assim, não tem como é que uma pessoa vai saber de uma história dessa no meio de 400 pessoas sentadas ali, com todo mundo, com uma escola, uma história particular, você com esses detalhes. E você vê assim, eu já tinha a predisposição de acreditar nas coisas pelo pouco que eu já sabia, né? Estudo, né? Mas tem pessoas que, conforme eu falei, nesses locais, em busca de notícias, de alento e tal, vão todas as pessoas de todas as religiões, né? E tem pessoas que chegam lá absolutamente incrédulas, né? Vão motivadas pelo desespero, né? Por uma dor, saudade, né? que elas não conseguem administrar e tal. E antes disso, uma coisa que me marcou, que eu nunca esqueci, tinha um senhor muito grande sentado assim, que parecia com duas moças. Ele era bem velho, elas já eram senhoras, mas mais novas, que depois eu vim saber ser filhas dela. E nesse mesmo dia ela me chama, é por fulano de tal, por seu marido e tal, e as senhoras ficam muito emocionadas e levantam e ele não. E aí elas insistem, ele levanta com uma cara muito feia, né, assim, muito séria, muito tal, e ele levanta e vai, sobe assim, tem uns degrauzinhos, era uma espécie de um palco, ela era muito baixinha, né, conforme eu disse, e para do lado dela e ela lê a carta do que seria da mãe dessas senhoras, que era a esposa dele, né? E quando acaba, ele fala alguma coisa tipo assim, isso aqui é uma palhaçada. Eu não acredito em nada disso, não sei o quê. E aquilo gerou, já tinha um silêncio, né? Aquilo ali, quando ele falou, ficou uma coisa... Você ouvia uma mosca em 400 pessoas, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E essa senhora muito simpática, ela contando depois, né? Depois ela falando lá, ela falou assim, eu pensei assim, vou apanhar agora, né? E agora? O que eu faço? Só que ela contou que nesse momento o espírito estava do lado dela. E aí, quando ele desce a escada assim, né? Deixa as filhas e vai descendo a escada assim para voltar para onde ele estava. E ela fala assim, meu filho, aí fulano, aí ele vira e ela falou assim, a sua esposa está pedindo para te falar que se você usar aquilo que você comprou e você botou no local tal, vocês vão demorar muito mais para se reencontrar. E aí ele cai no chão e desmaia. Nossa. E quando ele volta a si, já diferente, já chorando, ele tinha comprado uma arma que estava naquela gaveta e, como último desejo das filhas, ele resolveu ir até lá antes dele se matar. Então era mais ou menos... Nossa. Ele contou isso, né? Ele contou isso. Olha, então, eu tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado. Também. Existem... Nossa, mas que história incrível. Nossa. E aí a gente vê, né, como que as coisas na vida acontecem de forma dentro de uma tempestade, né, digamos assim, você encontra uma semente de fé, uma semente para você poder se agarrar em algo que tenho certeza que deve ter te ajudado não somente nessa tempestade da sua vida, mas provavelmente em outras que surgiram e que viram depois. Assim, eu não sei o que eu seria, mas certamente não seria o que eu sou se a gente não tivesse passado pelo que passou, né? Isso não quer dizer necessariamente que eu seja melhor, pior, mas eu tenho certeza que alguns valores, algumas coisas foram modificados a partir disso de uma forma que não voltam mais, né, gente, hoje pra em dia. sempre, Agora, né? em algum momento você teve sentimento de revolta? Porque assim, é muito fácil também as coisas acontecerem na nossa vida da forma com que a gente não espera, e aí a gente tem aquele sentimento de revolta com Deus, aquele sentimento, sabe, negativo, até mesmo Deus não existe, aquela coisa. Antes de você ter essa prova, né, que aí depois disso, eu acho que não tem como você questionar. O começo isso ficou muito forte. O começo a sensação absolutamente era essa. De que... Até pela idade, eu acho, um pouco, né? Você tá ainda descobrindo quem é você, adolescência, que já é dolorida e precisa da mãe, né? Você tem 15 anos, você ainda precisa da mãe. Muito tempo. É uma falta muito grande, né? Para todos, entendeu? Não é fácil. Assim, é o que eu falei, e muda tudo. Assim, eles tinham, mais do que eu, até um grupo
de pessoas com as quais eles se relacionavam. E quando isso acontece, quase todas somem, né? Muitas vão embora, poucas ficam e poucas chegam, mas a gente passa a enxergar essas pessoas também de uma forma diferente, né? Que é quando você não tem nada para oferecer, né? Que você vê com mais clareza, né? Não que não possa acontecer, você não possa ter amigos, não possa ter quando as coisas estão bem, mas é que você enxerga melhor as coisas, coisa como saúde hoje em dia, a gente, embora eu não consiga pensar assim toda vez erradamente, mas quando você abre o olho, tá tudo bem, já é motivo suficiente para você rir de manhã até de noite. Só E de a você gente acordar, né? E aí você perde a noção disso. A gente é como você morar de frente para um lugar muito bonito, né? Morar de frente para uma praia ou para uma natureza e um dia você deixa de olhar para aquilo, você deixa de enxergar. E quando vem alguém que não mora lá e fala, nossa, como isso aqui é lindo. É verdade. E você deixou de enxergar isso. Então, viver é um pouco disso. Né? Tá acordar, quando a gente está com saúde é um pouco disso, quando você tem um abrigo é um pouco disso, quando você tem o que comer é isso. Quando você tem amor. Isso, e a gente para de enxergar isso, às vezes, e vai ficar insatisfeito por outras coisas. Aí quando essa coisa, que são as que verdadeiramente importam, e você se esquece, você as perde, aí você volta a enxergar que é aquilo que é o importante, né? Sabe o que eu estava pensando? Quando você tem uma tristeza, né, dentro da sua família e ela é constante, eu acho que toda família... Primeiro que eu acho que assim, muita gente vive na fantasia de que a família do vizinho é sempre perfeita e a minha é toda torta, né? E eu acho que isso acontece com várias pessoas em determinados momentos da vida. Depois, como adulta, a gente compara casamentos, né? Acho que a outra que é perfeita, aquela vida assim e tal. E não é bem assim, né? Como fala a propaganda da Doriana. Mas quando você tem uma tristeza profunda rondando aquela família, né? Na situação, por N razões. Pode ser por um vício, por uma doença, por uma ausência, né? Ou por tudo. As pessoas vão se estruturando, né? Diante daquilo. E muitos de nós, até assim, acabam se perdendo naquele sentimento de que, então minha vida é assim, né? Minha vida é desse jeito. E eu não vejo isso em você. Por exemplo, eu não vejo que você fez isso a sua vida. Eu acho que, embora isso te fosse difícil para qualquer pessoa, é inexplicável, não consigo nem imaginar, você usou o outro lado, né, da história, que era a história verdadeira da por que nós estamos aqui, por que nós estamos crescendo. Então, minha pergunta é assim, quando você vê Deus nessa história toda, né, o que faz com que você se aproxime dele mais e mais? Eu acho que talvez eu consiga enxergar ele um pouquinho mais em tudo que eu te falei, né? Assim, porque é muito difícil você agradecer pelo que não é bom, pelo que não te dá alguma sensação e tal. E eu consigo enxergar, e quando eu não consigo, ele é tão bom que quando eu não consigo, ele não cansa de ensinar. Lá na frente, você vê o porquê, você entende, e mais uma vez aí você fala, pô, mais uma vez, eu reclamei lá atrás, e tá aqui, né? Se ele tivesse me atendido, né? Seria muito pior, ou o desfecho não seria tão bom como ele não ter me atendido e agora acontecer isso. Então, assim, eu acho que e eu ainda tenho, é claro, muito para entender, porque acho que quando eu entender, aí daqui a muitas encarnações, né? Chegar lá, Paulo, quando você já nada mais te afetar, é porque você chegou lá, né? Então, assim, mas eu tenho a impressão de que consigo, eu tenho, assim, hoje em dia a sensação de, né, que como a gente tem
necessidades pessoais, né? Evolutivas, cada um tem um pacotinho para trazer, para destrinchar. Então, agora eu tento ver, por que acontece, às vezes as coisas vão lá justamente na sua ferida, no seu fraco, porque é lá mesmo que precisa ir, né? É lá que precisa, algo precisa ser feito. Então, eu tento entender um pouco mais os recados, né? Como eu acredito que tudo tem um sentido, eu fico tentando entender, mesmo como não entendo, o que é que está por trás daquilo, qual é o objetivo por trás daquilo, né? Para poder alcançar isso, para poder aproveitar isso. Tem hora que é difícil. Só vou complementar com isso, Serivelto. Porque assim, eu percebo, às vezes, que quando eu olho para coisas que foram muito doloridas na minha vida, de alguma forma, com toda a espiritualidade que a gente estuda, não que a gente tem, que a gente estuda, né? O raciocínio, os conhecimentos, aquilo é um conforto muito grande, porque a gente sabe o porquê, a gente compreende, a gente racionalmente consegue ligar todos os pontos, né? Mas em determinados momentos eu percebia que ainda aquela dor ainda assim me distanciava de Deus, né? Porque o racional era claro, mas o sentimento forte, né, da espiritualidade ainda não estava ali, porque por N razões. Eu estou dando um exemplo meu, né? E sentir Deus, né, no momento de dor, nos cura, né? Se você parar para pensar, para tudo. Mas é um processo, né? Então, às vezes eu sinto que a gente sempre pensa no racional daquilo que a gente sabe da doutrina cristã, mas e o sentimento? Então, por isso que eu perguntei para você, porque eu não vejo isso na sua vida, eu não vejo que você parou a sua vida e não se aproximou de Deus, né? Você se aproximou de Deus no sentimento, não só na razão. Eu acho que isso que é importante, né? Tá tentando, tá buscando, tá indo, óbvio que ninguém tá lá ainda. Que o que abriu, né, depois da dor, é claro, a dor acho que foi o mecanismo inicial necessário, mas o que abriu mesmo, talvez o sentimento foi a razão, porque na hora que a coisa começa a fazer sentido, né, de acordo com aquilo que você acredita, eu acho que fica menos difícil, talvez, você entender. Você entender quando alguém te diz, olha, não, você não vai entrar aqui. E você, por que não? Mas não, você não vai entrar porque estão limpando, estão fazendo. E aí você vai continuar no mesmo lugar que você tinha que estar, lá de fora, mas você sabe por quê. Então, assim, hoje você tem uma dor, você tem uma dificuldade, você tem uma perda, você não deixa de sofrer com ela. Você sabe que aquilo tem uma razão de ser. Então, isso ajuda. Mas é claro, o momento ideal, o mundo ideal é quando, além de ajudar a entender, isso também vai ser igualmente administrado pelo sentimento, né? E para muita coisa eu não cheguei lá ainda não, mas hoje é menos difícil do que já foi. Agora, você teve uma prova da continuação da vida dela, né, digamos assim, incrível, né? Uma validação incrível, um presente de Deus maravilhoso. Mas eu me pergunto se a partir daquele momento que você teve essa prova, né, digamos assim, se mesmo assim você ainda teve dúvida, porque isso foi novo, né? Hoje você já está com uma idade um pouco mais avançada, não muito, né? Porque está jovem ainda, né? Mas um menino ainda, né? É o Rogerinho ainda. É que quando o pessoal vê, você já deu editada e esse comentário vai ser mais apropriado, mas tudo bem. Mas se nesse período de tempo que você teve dúvidas a respeito de Deus, a respeito da vida futura, a respeito da vida como um todo, ou aquele momento foi um momento que selou o Rogério de uma forma assim que a partir daquele momento você não teve mais dúvidas em relação à espiritualidade. Como que foi isso? Eu acho que acreditar numa razão justa das coisas, eu acho que sim. Digerir então, isso em outras circunstâncias, eu acho que
não tão facilmente, porque, conforme eu falei, a partir dali eu tinha explicação para tudo. Mas nem sempre que você dá uma explicação para uma criança, e nós somos crianças espirituais, né? Nem sempre que você dá uma explicação, isso ajuda, mas muitas vezes não é o suficiente. Então, assim, nós tivemos eu tive uma segunda etapa mais forte, que meu pai, quando faleceu, faleceu pouquinho tempo antes de nascer a minha primeira filha, faleceu de leucemia, um processo rápido, mas igualmente doloroso, mas muito rápido. Assim, um dia eu tô levando a minha esposa para fazer uma revisão próximo do nossa filha nascer, e ele tinha 81 anos. Se ele tivesse aqui hoje, ele tem mais disposição do que eu, porque ele não adoecia, ele não ia ao médico, ele não fazia as restrições que a gente falava assim, não, come isso não, isso aí não, deixa e tal. E era uma coisa assim, impressionante. E esse cara, impressionante, o hospital tinha um estacionamento e uma ladeira, a gente sobe a ladeira e ele chegou lá em cima ofegante. E aí eu me lembro que a minha esposa falou assim, Rogério, teu pai tá ofegante, sentou numa cadeira, tem uma coisa errada, por causa do condicionamento dele. E ele, eu falei, não, tá aqui para ser atendido, eu levei ele lá na emergência lá para ver e tal, o exame de sangue, internar. Internou 2 dias, estava bom, na hora que ia ter alta, teve uma piora, tomou outra bolsa de sangue, melhorou, exame leucemia. Leucemia mieloide aguda, um tipo bem agressivo, né? Que é no sangue. E em 21 dias ele evoluiu para o processo de falecer. Mas não foi. A gente também viveu uma experiência. Revezávamos minha esposa grávida, né? Não podia, estava trabalhando. Revezávamos eu e meu irmão no hospital. Um dia outro, um dia um dia outro. Saía para trabalhar, ele trabalhava, a gente voltava. Um dia, eu me lembro assim, o quarto era estreito, uma cama, um corredorzinho e um banheiro. E ele afetou o joelho e ele não podia mais se levantar da cama. Fez inchar muito o joelho e tal. E ele deitado na cama e de repente ele olha assim, bota a mão assim na frente do olho por causa do brilho, aí olha assim, aí perguntou para mim, quem são essas 2 mulheres que entraram aí? Só que eu tô sentado no sofá, né? Entre o sofá e a cama, num quarto fechado, eu falei, que mulheres? Essas 2 que entraram aí agora. Eu falei, não entrou ninguém agora. E aí aquilo começou, ele, como é que não entrou? Elas estão entrando aqui, o que é isso aqui? Eu falei, é um banheiro, porque ele nem sabia que era um banheiro, porque ele não levantava da cama, né? Eu falei, é um banheiro. Mas elas entraram aqui e tal. E aquilo afetou ele assim, porque ele tinha tanta convicção de que aquilo era real, que você falar que não, era tipo que assim... era, né, Rogério? E aí, no momento, eu fui lá e falei, não, acho que elas saíram e tal. E aí, esse processo aconteceu com muita frequência. Um dia eu chamei o médico e falei assim... E ele falando do estado dele, estava se agravando cada vez que ele tomava uma bolsa de sangue, se recuperava menos. Eles estavam tentando um tratamento, o transplante naquela idade não era viável. E eu falei assim para ele, mas isso afeta, né... ele está tendo alucinação. O médico falou, não, isso não tem nada a ver, ele está... Por quê? Tem alguma coisa? Ele está perfeito e tal. Ele falou, o cérebro dele está funcionando perfeitamente. E aí eu não quis nem esticar isso. Mas aí, essas pessoas que continuavam aparecendo, elas receberam a companhia de um pássaro. Ele olhava assim e ficava assim, falava, cara, o que esse pássaro está fazendo aqui no teto, né? E apontava para o pássaro e tal, isso vai ficar aqui dentro e tal. E isso acontecia comigo, acontecia com meu irmão, na presença de enfermeira e tal, o pássaro. Chegou um dia, aí ele começou né, como eu falei, isso tudo muito rápido, faltando acho que uns 7, 8 dias, ele falou assim, ele acordou melhor, ele estava piorando e ele acordou melhor. E ele falou, rapaz, eu tive um sonho muito estranho. Ele falou assim,
você lembra aquelas mulheres que vieram aqui? Ele falava que elas estavam com uma roupa antiga. Ele falou assim, que elas vieram aqui com aquela roupa antiga e tal. Ele falou, elas me levaram em um lugar. Ele falou assim, parecia Petrópolis. Ele falando assim, aquelas ruas de meio fio, aquelas luzes antigas e tal. Mas elas estão dizendo que eu vou ter que voltar a trabalhar, estudar. Eu não vou estudar essa cidade. Como é que eu vou voltar a estudar? Mas eu vou ter um... E tal, ele falou assim... Mas eu acho que eu não vou aceitar isso, não. E ele falando assim, elas disseram que vão vir sexta-feira, aqui, 9 horas da noite, que para eu ir para lá, eu não tô conseguindo nem ficar de pé. Ele era espírita ou não? Não, ele tinha o que eu falei, só a leitura dos livros. Ele não fez nenhuma associação com o espírito, com nada, porque para ele aquilo era absolutamente real. Mas daí ele estava contando o sonho, né? Ele estava contando o sonho. Ele falou, a mulher falou que vai voltar aqui 9 horas da manhã, 9 horas da noite. Marcou o dia e o horário. E o que você pensou que fosse naquele momento? Que ele fosse desencarnar nesse horário. Com certeza. E nesse dia, a gente trocava de turno mais ou menos nesse horário. Acho que meu irmão acabava de trabalhar, ia para lá e tal. E meu irmão chegou e eu não fui embora. Eu acho que era alguma coisa 7 horas da noite, assim. E ele, como estava piorando muito, nesse horário, próximo das 9, ele começou a passar muito mal. A ponto da gente chamar a enfermeira chamar o médico tirar a gente e tal. E para mim, naquele momento, ele iria falecer. Pelo que eu já achava que entendia de sinais. E isso não acontece. Eles conseguem equilibrar lá com a medicação e tal. E no dia seguinte, ele fala, uns 2, 3 dias depois, ele fala que ele não quis ir. E fala que essas pessoas não voltam, mas ele não volta a vê-las. Ele só volta a ver aquele pássaro. Só o pássaro que ele reclama. Porque o pássaro agora ficava lá o tempo todo no quarto. Faltando um dia, ele piora tanto que eles botam ele no quarto mesmo, numa espécie de coma induzido. Né? E eu me lembro que nesse dia, eu conversei bastante com ele em coma. E falei as coisas que eu achava que eu tinha que falar, que ele estava doente, que haveria um momento que talvez ele precisasse seguir. E se isso... que a gente amava muito ele, mas que a gente ia entender e que a gente ia se ver. Enfim. Quando chegou no final do dia, o meu irmão chegou. 2 dias depois, 3, agora não consigo mais precisar. Meu irmão chegou, porque isso já tem 24 anos, né? Foi que logo depois a minha filha nasceu. Meu irmão chegou e falou que... Chegou, vou no banheiro. Rogério, vou no banheiro só rapidinho e tal. Não foi pegar água, porque o banheiro era no próprio quarto. Ele foi pegar água num corredor, era aqueles coisas de garrafão e tal. Quando ele foi, ele lá com o respirador, né? Aquele barulho, respirador e o sinal. A enfermeira entrou e foi fazer mexer em alguma coisa de remédio nele. E eu me lembro que eu estava de um lado da cama e ela de outro. E a gente, como eu falei, a gente já conhecia todo mundo. E ela conversando, né? O nome do meu pai era Valdemar. Ela falou assim, pô, e seu Valdemar? E o pássaro do seu Valdemar, hein? Ela falou, e por que? Um detalhe. Ele descrevia o pássaro, né? Não, que o pássaro era preto, tinha não me lembro, tinha uma coisa azul, uma pena azul, que não sei o que e tal. E ela falou assim, mas é engraçado, né? Porque ele fala do pássaro direitinho e ele fica e tal, não sei o que, e ele tá direito. Quer dizer, agora já não tava mais, né? E tal. Eu falei, pois é. E eu tô, meu pai deitado nos aparelhos, eu virado para a porta, ela virado para mim, mexendo na veia dele. E eu não sei, cara, eu me distraí, eu não sei se eu abaixei o olho, eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que eu fui despertado por ela gritando. E quando ela gritou, que eu olhei para ela, eu falei, o que foi? E ela apontou assim para trás de mim e falou assim, ó. Pô, até me arrepio. O pássaro. E entrou um pássaro no quarto, pela janela. Preto, com um negócio azul. Ele ficou
ele ficou voando em cima da cama, assim, aquela coisa quando ele entra assim, No hospital. que assusta, né? E ele bateu na asa assim e tal, e meu irmão abriu a porta, aí ele voou pra janela, e meu irmão abriu a porta, e eu falei pra ele, cara, ele ainda se pousou na janela, eu falei assim, cara, o pássaro, olha ali o pássaro, olha ali. Mas, querendo falar do pássaro, quando eu olhei, meu pai não estava mais vivo. O respirador tinha parado. Oh. E aí chama médico, etc e tal. Foi assim que ele desencarnou. E se foi no hospital, um comentário geral, né, entre as enfermeiras lá, cada uma com a sua, né, com a sua história, mas, cara, a gente tem muito sinal. Muita coisa. Nossa, que incrível. Eu tô... Eu tô de queixo aberto aqui com essa E história. detalhe, quando ele, nisso do parto, meu telefone estava tocando. Me lembrei disso agora. Meu telefone estava tocando, era minha esposa. E eu não quis falar para ela estava no final da gravidez. Aí a gente tomou todos os procedimentos que tinha ali no hospital e eu peguei minhas coisas e fui para casa. Eu falei, morava 1 hora de carro, eu falei, vou falar isso para ela em casa, né? Até para estar lá com ela na hora, porque ela também era muito ligada a ele. E quando eu abri a porta, né, e desci do carro, aí ela falou assim, o seu pai morreu, né? Eu falei, pô, morreu e tal. E ela falou, aí falou a hora pra mim, foi a hora tal, foi a hora que eu te liguei? Eu falei, foi. Ela falou, eu senti a presença dele aqui na hora e quis te ligar pra saber se estava tudo bem, porque falou, sentiu um aperto muito grande e queria te ligar. E era a hora, né? Tinha a hora anotada do óbito lá, assim, ela me ligou 1 minuto antes, 2 minutos antes, pra falar disso. Então, sim, a vida faz isso com a gente às vezes não enxerga, Vai né? ver que ele tinha um pássaro espiritual que ficava com ele Não no mundo tinha uma espiritual e ele tava simbologia. voltando. Não Sei é? lá, Eu acho sei que lá. isso é meio que uma simbologia, às vezes, pra gente. Não é algo É, que precisa acontecer, não é o pássaro não levou o espírito, o pássaro não era. Nada disso. Mas para é dizer, olha, tem. uma vida é, espiritual. nesse local que recebia mensagem, tinha um senhor, promotor de justiça, inclusive, lá, que a filha dele tinha sido morta com 15 anos. E a filha dele, ela, quando escrevia cartas para ele em vida, ela escrevia muita cartinha. Ela nunca escrevia a palavra amor. No lugar do amor era um coraçãozinho. As cartas que ele recebia, e ele tinha recebido várias, eu só recebi uma, né? Acho que nem precisava de mais. No lugar da palavra amor, toda vez tinha um coraçãozinho, né? Da filha dele. Então, assim, eu acho que é para dizer, né? Olha, É. continua, né? A gente está aqui, isso é real, né? Não é visível, mas é real e tal. Meu amigo, eu tô todo arrepiado. Não sei mais quantas vezes eu me arrepiei só de ouvindo gente, assim, você falar e descrever essas histórias. E esse é incrível o quanto, se a gente abrir os olhos, prestar atenção, estiver aberto, o quanto a gente consegue ver desses sinais. Eu tenho que no seu caso você conseguiu ver, observar, mas quantos de nós muitas vezes passamos, eu acho que sabe, ao largo disso e não vimos e não identificamos tais sinais. E a gente sabe que a dor da separação é uma dor terrível, né? De pais, filhos, né, que a gente falou aqui. E você conseguiu ver esses sinais, identificar, teve uma carta. Mas eu te pergunto assim, se você fosse aconselhar alguém hoje, que talvez esteja de luto, ou talvez esteja passando por uma situação difícil, né, nesse momento, com um parente, ou até mesmo consigo mesmo, e não tendo essa carta, ou talvez esses incentivos que você teve, o que você poderia falar para essas pessoas, para elas poderem usarem assim, sabe? Para poder consolar ou para ajudar de qualquer forma. Eu acho que não necessariamente às vezes é merecimento, às vezes é necessidade. Talvez
eu ter recebido essa carta não é porque eu merecesse mais, talvez é porque eu precisasse mais, talvez porque a minha fé ou tudo não fosse o suficiente, né? E a misericórdia divina foi lá e me ajudou, então, mais de uma vez. Aliás, continua fazendo isso até hoje, eles são, muito, graças a Deus, muito insistentes. Mas que as pessoas tenham fé, né? No seu Deus, a gente fala de religião, né? Eu tenho na doutrina espírita muita gratidão, porque ela conseguiu preencher o vazio que eu tinha, estabelecer uma ligação, né? Do Deus que eu acreditava existir, me mostrar que ele é do jeito que eu achava que era. Mas a gente não tem essa exclusividade, né? Seja qual for a explicação que a sua religião te der, qual for a expectativa, se esse Deus te completa, se esse Deus te ampara, se esse Deus te consola, se esse Deus te faz ser melhor, então você está no caminho certo. Você está porque esse é o propósito, né? Acho que é o grande propósito da religião, é o grande propósito de uma crença em Deus, é você ser melhor, é você viver melhor, é você ter mais paz, é você ter mais fé, é você mais ter esperança. Então, onde você encontra isso, onde te satisfaz, é o teu lugar certo, né? Todo mundo tem seu tempo, seu lugar, né? Se essas explicações te satisfazem. E a gente vê em outras religiões, e a gente vê na nossa também, chamando a nossa de religião, a gente vê também pessoas que, num momento, às vezes naquele momento, não estão... Parece que não está sendo o suficiente aquilo que ela está tendo, e em outras religiões está, porque isso passa muito pela pessoa, né? Por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela que fortalece ela. Então, assim, eu acho que você saber do seu modo, acho que o conselho do seu modo, da sua crença, você acreditar nesse Deus que você segue, né? Nessas explicações que você tem. E se um dia elas não forem suficientes, se você desejar, que você busque outras, mas sabendo que Deus é sempre Deus. O que pode nos faltar, às vezes, é a capacidade de entender Ele. E se a pessoa entrar numa crise de fé, eu falo isso porque, assim, eu conheço pessoas pessoalmente que, depois de ter passado por um evento desse, elas nunca mais quiseram saber de Deus. Porque elas não acreditam, a dor é tão grande para certas pessoas que eu sei que não tem mais espaço para Deus, pelo menos até o momento, né? O que é triste, né? Porque, como você mesmo falou, é uma porta de saída. Como que, assim, você poderia aconselhar as pessoas para não cair nessa armadilha mental e psicológica que as pessoas se colocam, né? Fechando a porta de Deus, que ao mesmo tempo elas fecham a porta do alívio da dor, né? Tem alguma estratégia, algum conselho que você possa dar para essas pessoas não cair entrar numa crise de fé dessa? Acho que olhar para o lado, ou olhar para baixo, né? A gente, às vezes, eu, por exemplo, né, não tive a oportunidade que meus pais vissem meus filhos. Que é uma coisa que, às vezes, eu penso assim, olhando... Quando as minhas filhas eram crianças, agora, pô, meu pai, minha mãe e tal. Mas quanta gente teve menos do que eu, quanta gente não teve. Com certeza. Né? Tem sempre alguém passando por uma situação mais difícil, e às vezes eu sei que cada um tem a sua capacidade, o seu jeito de reagir às coisas, mas a gente entender, né? Aí o Espiritismo nos ajuda muito com a reencarnação, mas ainda assim, ainda que você não acredite em reencarnação, dificilmente não tem alguém passando por uma situação mais difícil do que a sua, né? Minha mãe teve câncer, mas você vai lá no INCA, não tá cheio de criança com câncer. Aí você vai lá e é para aquela mãe que está sofrendo com criança, tem gente que não pôde ter filho. Então tem sempre uma situação que alguém está passando
que serve para te mostrar que você não está sozinho, que você não é o único que existe. Mesmo quando você não consegue compreender a razão, acho que é importante você acreditar que existe uma razão, né? Uma razão justa e boa, por mais difícil que ela seja, né? Que ela tem um propósito, né, para isso. Então, a gente vive... E, Rogério, Oi. desculpa te interromper. Não? Eu tenho uma coisa muito interessante. Quando... Uma história rapidinho que eu vou contar. Tinha uma pessoa que eu trabalhei há muitos anos, e muitos anos mesmo. E eu morava em Vancouver. E do nada, né? O nome dessa pessoa é muito específico, porque não é um nome brasileiro. E eu tive um sonho, que eu chegava numa casa e o filho dessa pessoa chegava para mim e dizia: você precisa falar para o meu pai e para minha mãe que eu tô muito bem. Olha essa casa onde eu moro, tia. E era um monte de criança, era uma alegria, todo mundo tava lá. E você tem que dizer para ele que eu estou muito bem mesmo, que meu cabelo tá crescendo, que tá tudo bem. Enfim, eu acordei, fazia muitos anos que eu não via essa pessoa, entrei no Facebook para ver. E eu entrei naquele dilema se eu falava ou não com a pessoa, porque o filho tinha morrido de câncer. E era uma mensagem do filho para aquele pai, para aquela mãe, né? E aí eu falei: não, eu não vou ligar para essa pessoa, não vou falar, porque não faz o menor sentido. A pessoa vai falar: nossa, você viu meu Facebook, né? Colocou essa história e tal. E aí ficou martelando na minha cabeça. Eu fui no centro, perguntei, eu pedi um conselho, e as pessoas falaram que eu tinha que conversar com essa pessoa. E aí eu pedi o telefone dessa pessoa que trabalhou comigo. Ele ficou muito feliz de encontrar comigo e resolveu me atender. E eu liguei lá do Canadá. E quando eu contei, pedi para ele e a esposa estivessem juntos. Quando eu contei, eles choraram muito, dizendo que eles eram da igreja evangélica, uma específica, e que eles tinham parado de frequentar por causa da morte do filho. Que eles tinham deixado de amar a Deus por causa daquilo. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu perdi a fé em Deus, mas eu não deixei de fazer coisas boas. Ele tinha perdido, né? E aí depois ele voltou. E aí eu falei: bom, se você perdeu a fé em Deus, mas você continua fazendo coisas boas, você continua trabalhando para ajudar as pessoas, isso vai te ajudar a curar muito desse vazio, né? Enfim, eu perdi o contato, não sei como é que tá a situação hoje, nem nada, mas é interessante como nesses momentos de pouca fé, né, e de muita dor, às vezes a pessoa tem que se apegar àquilo que ela mais acredita. E se ela acredita num bom caminho, né, já é um motivo para continuar, né? Porque servir para a dor da gente, quando a gente sai do nosso lado, olha para o lado, começa a trabalhar, começa a fazer coisas boas, é a maneira mais eficaz de você curar suas feridas, né? Que eu acho que é o que você estava falou. falando. É você entrar em contato com a dor do outro, né? Que você se fecha muitas vezes, se encastela no seu castelo de dor, cerca de muros, né? E você só consegue ver... Posso ouvir mais uma história? Eu tô contando muita história, posso falar mais uma? Não, por favor, você é o contador de histórias oficial do dia de hoje. Eu contei e não devia, você que é o oficial. Mas é que eu fiquei muito tocada porque é uma história muito de sofrimento e também de perda de fé em Deus, né? Exatamente o que a gente estava falando. Eu tenho um conhecido, deixa eu ver como é que eu conto. Eu tenho um conhecido de muitos anos e ele era casado, enfim, e ele... Deixa eu tentar contar isso da forma mais discreta possível. E ele tinha um determinado objetivo material que se tornou algo pelo qual ele estava disposto a pagar qualquer preço dentro da legalidade, não era nada de ilegal. É um determinado cargo que ele vislumbrava. E depois de muita dedicação, ele conseguiu esse local. E isso gerou uma crise muito grande no casamento dele. O carro? O cargo. O que ele queria, o local que ele queria, o que ele queria. E num determinado momento, ele descobriu que
que, bem, por conta dessa crise, enfim, a esposa dele queria separação e foi viver com uma outra pessoa. E ele pensou, inclusive, em se matar. Mas de uma forma... isso chegou bem perto, digamos assim. Tão perto que eu fiquei sabendo disso porque ela me ligou para dizer, ele vai fazer uma besteira. Me ajuda. E aconteceu isso, enfim. E aí eu fui e fiquei com ele, mas aquilo destruiu bastante ele. E em um determinado momento, eu tinha tido um pouco antes um amigo meu, que já desencarnou, novo inclusive, mas um dia ele me ligou e falou assim, poxa cara, eu estou fazendo um negócio para comprar um colchão para uma criança que tem problema e tal, pô, a gente está fazendo uma vaquinha, você não me ajuda não? Tal, quanto é que é? E tal, eu fiz. Aí ele me liga no dia seguinte e fala assim, poxa cara, sabe aquele negócio que tu ajudou a comprar? Pô, me ajuda a entregar. É aqui perto, não era tão perto e eu fui entregar. Quando eu fui entregar, era uma instituição num lugar muito carente, só de crianças deficientes físicas e mentais. Era um trabalho voluntário, acho até que tinha uma igreja por trás, mas numa condição de que as crianças se arrastavam no chão de cimento. Nossa. A gente se lembra disso, tinham joelhos machucados, cama... Eu acho que eu não vou nem descrever, porque era muito, muito degradante, fora a própria impressão física que você tinha do que você via. Porque eram deficiências muito graves, deformidades muito graves. E nesse negócio eu acabei ficando alguns anos lá, depois dessa primeira vez, indo lá, enfim. E quando esse meu amigo teve um problema, me veio a ideia de levá-lo lá. Eu pedi ajuda dele. Me lembrei o que aconteceu comigo. Falei, pô, cara, me ajuda, tá fazendo o quê? Eu não tava fazendo nada, tava vivendo... Vamos levar um colchão. Comigo, passei, peguei e levei ele lá. E quando eu estava lá, e muita gente que ia lá não queria mais voltar, isso mexeu com ele. Ele ficou olhando aquela cena e uma dessas crianças, que já era até uma mais velha, já era até uma moça, já que já estava lá há muitos anos, ela tinha as deficiências, mas ela falava, uma das poucas que falava. Tinha uma voz, coisa, mas ela tinha raciocínio e ela falava. E ele estava numa hora com a mão assim, olhando as crianças todas, que elas ficavam no pátio, assim, etc e tal. E essa criança chegou perto dele, essa moça chegou perto dele, né? Aquela dificuldade para andar, e puxou o casaco dele assim. E ele virou para ela, e quando ele virou, ela falou assim, tio, a gente chega aqui, nossos problemas ficam pequenininhos, né? E largou ele e saiu andando. E eu falei, meu Deus. Eu não falei nada. Eu só me afastei e continuei. E a gente voltou no carro calado, sem dar uma palavra. Eu estava esperando ele falar alguma coisa. E aí, numa hora, ele falou assim, eu quero te perguntar uma coisa. Aí eu falei, fala. Ele, por que ela falou aquilo para mim? Eu falei, eu não tenho essa resposta. Falei, mas você tem. Mas eu não. Ele falou, mas eu não sei. Eu falei, talvez um dia você saiba, mas hoje eu não tenho nada para te falar. Mas ele entendeu. Agora eu sei que ele, né, depois ele soube o recado que chegou até ele, enfim. E depois de uma tempestade que parecia que não ia passar, e aí a gente vai pro tudo passa, né? Tudo passa. Eu acho que isso é uma forma... Vai se resolver de um jeito ou de outro, mas vai se resolver. Talvez não do jeito que você queira, mas vai se resolver. Então, hoje em dia ele tem a vida normal dele e tal, mas naquele momento parecia que não existia saída, né? Parecia que não existia solução, parecia que não existia Deus, mas com o tempo ele enxergou que não era bem aquilo, né? Realmente. Incrível. Incrível, Rogério. Nossa, muito bom. Muito boa essa conversa nossa. Maravilha. Dá vontade de falar mais, contar mais história, falar e ouvir. A gente tem que fazer mais isso. Muito bom mesmo. Nossa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Foi muito especial. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei arrepiada o tempo todo. Espiritualidade com sentimento. Acho que isso é tudo, né, Eri? Isso é tudo. Espiritualidade com sentimento. Não só o racional, mas o coração, o que a gente está sentindo.
que você continue vendo sinais de Deus em todos os lugares, que eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Tô Né, vendo aqui Eri? agora com vocês. É muito lindo isso. Eu contei pro Eri quando eu tava para mudar aqui, lembra, Eri, que eu falei do passarinho? Lembro. Eu também tava com medo, eu falei, ai, Deus, me dá um sinal que eu vou mudar aqui nessa cidade, vai dar tudo certo. Eu fui contar no NEP, você não tava? Eu acho que tava, que aí ele Aí apareceu. apareceu um passarinho, assim, do nada. Eu falei, gente, olha esse passarinho batendo na janela. Vindo. Aí eu achei que Deus estava falando comigo. Então, eu entendo muito bem os passarinhos. Muito bem, muito obrigada. Maravilhoso. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e um abraço a todos aí que poderão ter oportunidade de nos ouvir aí. Sim. Fica com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Rogério, tchau.